Boa tarde, pessoal. E então, como vocês já estão aqui acostumados, né? Já estão me vendo aqui quase todas as tardes há um bom tempo. Então, desde o mês de abril, quando nós iniciamos o estágio 1, nós já foi colocado, inclusive pelo professor supervisor, de como se daria esse processo, né? E que ia chegar o momento de regência, que iria ser ministrado algumas aulas. Esse faz parte do estágio 2 e o curso de letras, né, do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, e a professora doutora Maria Analice Pereira da Silva, eu, a estagiária que estou com vocês desde abril, Cremilda Soares Francelino, a escola de vocês, que é o Salvino João Pereira, professor supervisor Murilo Martiliano Marques, vocês, a turma de nono ano, e este mês, novembro, né, que está acontecendo este fato de conclusão do estágio 2. Então, uma breve apresentação aqui para situar vocês que já estavam aí lendo, né, tudo lendo aí, curiosos, no momento que estava colocada a capa, esse slide, né? Bom, ainda falando sobre a escolha do tema para falar com vocês. O novembro propício para se falar sobre isso, mês da consciência negra, né? Desde daquele estágio 1, passou-se pela minha cabeça já imaginava, observando vocês, que seria uma possibilidade de trabalhar esse tema, né? Por observar na sala a normalidade de uma sala de aula em que foi perceptível situações em que apontavam para atitudes de reprodução de racismo, né? Reprodução inconsciente, claro, com brincadeiras, claro, mas era possível perceber naquela situação, naquele momento. E eu já imaginava, né? Um tema muito bom para ser falado nessa turma vai ser sobre o racismo. E aí, né, se propiciou mais ainda por ser novembro, o mês do racismo, né, de se trabalhar um pouco sobre esse tema. Então, contextualizando, a diversidade étnica, cultural e religiosa do Brasil deveria ser motivo de respeito e valorização. No entanto, ocorre muitas vezes o contrário. A discriminação e o preconceito relacionado à cor é uma realidade brasileira, configurando crime de racismo. Então, aquelas brincadeiras, de certa forma, inocentes que a gente costuma, tem o hábito, algumas vezes até, de praticar, de cometer, de agir. Então, até aquelas brincadeiras são, sim, se bem pensadas, bem levadas a sério, se bem refletidas, configuram-se assim como racismo, tá? E racismo é crime, ok? A gente conversamos, inclusive, naquela situação, naqueles meses em que ocorreu aquela situação com o jogador Vinícius Júnior. E vocês que me contaram, perguntaram, vocês contavam, sabiam de tudo, souberam de tudo, tão ligados que são, né, no futebol e no craque brasileiro. Então ocorreu aquela situação e a gente conversou bastante sobre isso aqui em sala, né? E eu já fui amadurecendo a possibilidade de trabalhar isso com vocês e estamos hoje aqui. Justamente eu observei, por observação, justifica-se a minha escolha de trabalhar isso aqui com vocês. Mas, numa sequência didática, né? E a gente vai trabalhar com Carolina Maria de Jesus, contando experiências de racismo, né? De pobreza e de mulher
tudo configurando-se em, digamos que minorias de temas urgentes no nosso Brasil. A gente vai ver muito sobre isso. Vamos pensar um pouco. O que você consegue enxergar a partir dessas imagens? Pois é, tem de tudo, né? Muito bem, vocês estão aí fazendo boas relações com essas imagens vistas, né? Observadas, não só vistas, mas enxergadas, né? Como já dei o exemplo para vocês, a gente vê tudo. Basta ter visão. Enxergar, a gente precisa mais fazer uma relação mais apurada do que vemos com o que realmente a significação, né? Por assim falar. Então vocês têm razão, sim. Tudo que vocês estão falando aí tem tudo a ver com as imagens aí refletidas. Vamos ver algumas leis do racismo. Desde a Constituição Federal, né, de 1988, a chamada Constituição Cidadã, já se falava aí nos artigos 215, 216 e 68. Temos a Lei 12.228 de 2010, foi o Estatuto da Igualdade Racial. Também tivemos a Lei de 1989, Lei CAO, Lei de Crime Resultantes de Preconceito de Raça de Cor. A de 2012, Lei das Cotas, essa polêmica Lei das Cotas. Né? E o decreto de 4 de junho de 2009, quando foi elaborado aí o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PLANAPI. E voltando à Lei das Cotas, vocês fizeram agora há pouco a inscrição para o IFPB, né? E vocês perceberam, né, no questionário sociocultural, ali são as cotas, né? Na prática. Se vocês não lembram, vocês podem não lembrar, mas todos os dias a passar por aqui nessa escola eu vejo, né? E com muita felicidade, vejo bem esperançosa, vejo ônibus daqui da nossa cidade, mais de um, levando para vocês estudarem no IFPB. Que vocês, né, quem já vai ser selecionado aí, já que se inscreveram, tá? Em breve sai a seleção. Então, isso não se via 10 anos atrás, né? Não via. Aqui, cidade pequena, de interior, né, de escola pública, fazer parte do IFPB, e hoje tem ônibus aqui da nossa cidade, levando para a cidade de Itabaiana. Então, isso é graças à lei das cotas, tá? Então, valorizemos mais, né? Antes de a gente ver muitas críticas contra a lei das cotas, contrárias, mas por que será? Por que será? Então, a gente pergunta em casa às pessoas mais, né, que já as responsáveis de vocês, perguntem se eles viam ônibus levando para o Instituto Federal da Paraíba, né? Não se via, não tinham. E federal, e Universidade Federal, quem fazia parte? Eram as gratuitas, né, as federais, mas só conseguiam estar lá quem conseguisse pagar cursos. Ou seja, estávamos fora, pelo nosso perfil, estávamos fora. Mas após a lei das cotas, que tem aí o quê? 10 anos, 11 anos? Então essa realidade vem se modificando e cada vez mais todos estamos tendo acesso, tá? Então valorizemos mais. Quando vocês veem alguém criticando a lei das cotas, reflitam sobre isso. Se não puderem fazer alguma intervenção
na defesa, reflitam mais sobre isso, tá bom? Mas tem leis específicas para a educação, né? Que favorecem a educação antirracista. A 10.693 639 de 2003 estabelece diretrizes e bases de educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Porém, em 2008, foi dada um acréscimo a essa lei, porque faltou a indígena. Também outra categoria, pode-se assim falar, que é menosprezada na nossa sociedade e que sofrem tal qual ou igual preconceitos, né, discriminação. Então, se em 2003 a lei contemplava a cultura afro-brasileira como obrigatoriedade para o ensino, a 2008 veio a acrescentar a temática indígena também, né? Foi racismo estrutural e dívida história. Para contextualizar, né, melhor para vocês, vocês vão receber a letra de uma música, Racismo é Burrice, de Gabriel Pensador. Vocês têm aí a letra, né? Já que ele fala bem rápido, mas vocês têm a letra para acompanhar direitinho. Façam uma leitura, né, com calma, com paciência, e vocês escutem outras vezes aí, sempre for preciso, né? Prestem bastante atenção. E nós vamos ver o que é que nós vamos fazer daqui para frente, né, nas próximas aulas. Né? Com base nessa proposta, vamos ver o que faremos, né? A gente vai fazer essa nossa primeira aula, introduzindo o tema. Na próxima aula nós vamos falar de diário pessoal, tá? Vamos ver as características, né? Vocês vão receber aí um material para ajudarem na aprendizagem, né, de vocês. E numa outra aula, nós vamos ver o momento em que o diário, esse que a gente costuma escrever algumas vezes, em que ele vira arte, se transforma em literatura, né? Através da história de Carolina Maria de Jesus. Vamos ver também numa outra aula usos da língua, sugestão do nosso querido professor, supervisor, que me indicou a temática para o uso da língua. E por fim, vocês vão ser convidados a produzirem uma página de vossas vidas. Ok? As características do diário. E o diário pessoal se transforma em arte. Vocês conhecem aí esses filmes, né? Alguns filmes, esses livros estão aí dispostos aí. Venham ver aqui, manuseios, observem, já conhecem alguns deles, pois na escola tem o diário de Anne Frank em quadrinhos, minha gente. Não deixem de visitar e de ler. E vamos falar dessa mulher na sua obra maior, né, que foi Quarto de Despejo, justamente o diário de uma favelada. Então, vamos ler, vocês vão receber uma parte da fala dela, do diário dela, conhecer um pouco da vida dela. Então, 108 anos se fizeram da história dela, né, da existência dela. Como em 2021 foi feita a obra Carolinas, escrita por 180 mulheres, vocês vão ver que o racismo estrutural e a discriminação racial sistemática é presente.
O racismo enraizado na sociedade que acaba estando presente em todas as instâncias sociais, sejam institucionais, políticas ou econômicas. Então a gente precisa estar atento a essa problemática, não encarar como brincadeira, né? Mas a gente vai poder ver isso bem detalhadamente nas próximas aulas e vocês não faltem.